Bem-vindos à Prayer Academy. Esta é a segunda aula. Nesta oportunidade vamos ministrar sobre a queda das muralhas de Jericó. Esta história bíblica é uma das favoritas de muitos pregadores e ministros do Evangelho, já que contém uma série de princípios e revelações muito ricos em conteúdo e que podemos aplicar à nossa vida. Quero nesta oportunidade falar com você sobre como a obediência extravagante é o que ativa o impossível em nossas vidas, é o que nos permite ver em nossa vida o Deus do impossível. Bem, eu não vou ler o capítulo todo, mas quero que abra a sua Bíblia a partir de Josué, capítulo 5, versículo 6. Vamos extrair alguns versículos, porque parto do princípio de que, se você já é cristão, conhece muito bem esta história. Jericó foi a primeira prova de fé de Israel na terra prometida. Deus a escolheu deliberadamente como a mais impossível. Jericó, que estava localizada no Vale do Jordão, o que a tornava a chave de Canaã. Quem controlava Jericó controlava a entrada para toda a terra prometida. Do ponto de vista humano, era uma cidade invencível e impenetrável. No entanto, a história de Jericó não começa no capítulo 6. O capítulo 5 contém o episódio mais importante. É um encontro sobrenatural que a maioria dos mestres deixa passar despercebido, mas aqui está a chave que abre tudo o que vem a seguir. Sem Josué capítulo 5, não há Josué 6. Isso ocorre por volta do ano 1400 a.C., É o ano da entrada de Israel em Canaã, a terra prometida sob a liderança de Josué. Jericó era a primeira cidade murada de Canaã, arqueologicamente a mais antiga do mundo. Sem mais rodeios, quero que abra a sua Bíblia. Quero começar lendo para você sobre Josué, capítulo 5, versículo 13. Diz que Josué, que acampava perto de Jericó, levantou os olhos e viu um homem de pé diante dele, com uma espada na mão. Josué aproximou-se dele e perguntou: "Você é dos nossos ou é do inimigo?" "De nenhum", respondeu. Apresento-me a ti como o comandante do exército do Senhor." Então Josué prostrou-se com o rosto em terra e perguntou: "Que ordens traz o meu senhor para esse seu servo?" E o comandante do exército do Senhor respondeu: "Tira as sandálias, pois estás pisando em terra santa." E Josué obedeceu. Obrigado, Senhor. Louvo a Deus por este episódio. Eu quero te dizer, antes de começar, o princípio central deste ensino do reino. Antes de toda batalha no reino de Deus, há um encontro. Antes de toda estratégia, há uma revelação de Deus. Antes de toda vitória, há uma diretriz, uma instrução que requer obediência. E é isso que o mundo secular não consegue entender. A história de Jericó nos ensina que todos os guerreiros do reino não operam a partir da lógica tática, operam a partir da comunhão, da intimidade, do relacionamento com aquele comandante invisível que já venceu a batalha antes mesmo de ela começar. Irmão querido, te digo que o Espírito Santo não te dá estratégias para que você vença a batalha. Ele providencia em sua infinita graça encontros divinos para que possas descobrir tudo o que ele já conquistou para ti. É por esse motivo que a tua obediência se torna a ponte vital entre o céu, que já possui a vitória, e a terra, que ainda aguarda por ela. Vemos aqui neste momento o encontro com o comandante do exército do Senhor. Embora Josué estivesse sozinho nesta parte da história, ele estava reconhecendo o terreno perto de Jericó. É aí que lhe aparece um homem com uma espada desembainhada. Josué não teve medo dele. Chama-me a atenção que Josué avançou, aproximou-se dele e perguntou-lhe: "És dos nossos ou és o inimigo?" A resposta que ele lhe deu foi: "Não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Agora eu vim." E Josué prostrou-se com o rosto em terra e o adorou. Muitos teólogos concordam que esse episódio é uma cristofania. Cristofania é uma aparição pré-encarnada do Filho de Deus no Antigo Testamento e distingue-se de todas as outras aparições angelicais que encontramos na Bíblia. Porque aqui, em primeiro lugar, esse ser espiritual aceita a adoração. Ele não o repreende, permanece em silêncio e não lhe diz nada. Número 2, ele fala com uma autoridade divina própria.
A sua presença no local, naquele território, torna o lugar santo. É por isso que ele lhe pede que tire as sandálias dos pés. E número 4, a sua descrição excede o que os anjos podem ser. Há muitos encontros com Jesus no Antigo Testamento. Por exemplo, Gênesis 18, o anjo do Senhor com Abraão, a sarça ardente com Moisés. Esta palavra Sarseba, que seria Sarsabaoth com Josué, o quarto homem na fornalha com os 3 hebreus. Em Gênesis 32 vemos o anjo que luta com Jacó. Compartilham o mesmo padrão, uma forma humana, uma identidade divina revelada progressivamente e uma mensagem transformadora em um momento de virada histórica. É muito importante que nós entendamos isso, justamente por estas 3 evidências clássicas. Foi Josué quem o adorou e o comandante aceitou sem corrigi-lo. Geralmente vemos que os anjos sempre recusam a adoração. Vemos isso no livro do Apocalipse. Esse ser espiritual ordena-lhe que tire as sandálias, porque a terra era santa. Exatamente as mesmas palavras de Deus a Moisés na sarça ardente. E outra característica é que este ser se apresenta com autoridade soberana, não como um mensageiro, mas como comandante supremo. Isto é uma cristofania, uma aparição pré-encarnada do Filho de Deus. Os pais da igreja, homens como Justino Mártir, Irineu, Orígenes, Agostinho, identificaram esta figura como o Logos pré-encarnado. Que tremendo, não é? Eu quero que você preste atenção a este princípio importantíssimo neste ensinamento. Josué não saiu desse encontro com mais confiança em si mesmo. Ele saiu com mais consciência de quem era o verdadeiro comandante. O verdadeiro comandante era Deus. Este é um dos erros mais perigosos da liderança cristã, é confundir o dom, o talento, a sagacidade, os recursos com a autoridade divina. O dom provém de Deus, a autoridade divina vem da comunhão com o nosso Deus. Aqui há um nome hebraico, Sar-Sabaoth Yahweh, que significa comandante absoluto do exército do Senhor. Não um general, mas autoridade máxima. Tipologicamente, Cristo é o verdadeiro conquistador. Seu povo é o instrumento, não o protagonista. Outro dado muito importante, quando Josué lhe diz, você é dos nossos? Esta foi a pergunta que mudou tudo. A resposta do comandante do Senhor é teologicamente devastadora. Ele diz, não, ele não era dos nossos, não era dos inimigos, ele estava acima das categorias humanas de aliança, de conflito. Esta resposta derruba a tendência do ser humano de recrutar Deus para as suas próprias causas. Deus não faz acepção de pessoas. Ninguém tem exclusividade com Deus, a não ser aquele que é obediente ao Senhor. Josué aqui chega com a mentalidade de um general. Você está comigo ou contra mim? Claro, ele não o conhecia, não sabia quem era aquele ser que estava à sua frente, porque ele tinha aparência humana, não é? Então a resposta inverteu a pergunta. Não se trata de se Deus estava com Josué, trata-se de se Josué estava com Deus. Eu sou o príncipe do exército de Jeová e agora cheguei. Ela tinha uma missão. Josué tinha que decidir se uniria ao que aquele comandante, ao que este homem de Deus tinha para lhe dizer ou não. O comandante supremo das hostes do Senhor possuía uma presença tão majestosa e imponente que ele imediatamente se prostra diante dele no chão e começa a prestar-lhe adoração. Que tremendo, não é? É importante fazermos uma reflexão sobre este ponto, porque isso me toca profundamente. Durante os meus anos de ministério, servindo a Deus, conheci irmãos preciosos, amigos queridos, cheios do fogo do Senhor, cheios do Espírito Santo. Pessoas que tinham um dom, uma particularidade para servir a Deus como nunca antes vi na minha vida. Pessoas agraciadas com dons espirituais que eu pessoalmente gostaria de ter tido. Eram para mim um modelo de inspiração, de referência. Mas com o passar dos anos, os anos se passaram, vieram as provações, vieram as tribulações, vieram os momentos cruciais na vida em que há decisões que temos que tomar, em que o compromisso com Deus exige uma demanda, um nível de compromisso, um nível de entrega, de renúncia muito maior do que aquele com o qual tínhamos começado e iniciado.
Então, esse momento, os momentos de provação definem os verdadeiros discípulos do Senhor. Eu olho para trás e vejo que muitos colegas, muitos companheiros, irmãos em Cristo, hoje já não estão mais com o Senhor. Aliás, alguns se afastaram tanto de Deus. Às vezes eu os encontro, vejo o Facebook deles e parece que são pessoas totalmente entregues aos valores deste mundo, do sistema, e sem nenhum interesse pelas coisas espirituais. Isso me dói profundamente. O que aconteceu com essa pessoa? Muitas vezes, quando me encontro com ele, sinto a tentação de perguntar: você é dos nossos ou é o inimigo? Eram pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que não tinham vergonha de falar do Senhor. Hoje em dia não estão mais com Deus, parece que têm vergonha de postar um versículo ou algo relacionado a Deus. O que aconteceu com essas pessoas? Por isso hoje, década depois de ter conhecido esses irmãos, muitos deles já partiram, não estão com o Senhor, porque se meteram em problemas, tomaram más decisões e hoje já não se encontram mais. Mas alguns que ainda vivem nesta terra, isso é algo que pessoalmente me faz refletir, me faz meditar, e eu de todo o meu coração não pretendo com este comentário dizer que sou melhor do que eles, mas sim, como diz a palavra, aquele que pensa estar firme, que tenha cuidado para não cair, aquele que pensa estar firme, veja que não caia. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. É por isso que estou envolvido no ministério do ensino, no ministério da intercessão, da oração. Eu criei salvaguardas com isso para proteger a minha própria vida e o meu relacionamento com o Senhor, para me impulsionar, me motivar e me disciplinar a buscar o Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma, para que jamais se apague em meu coração o fogo ardente do Espírito Santo. E eu digo exatamente a mesma coisa a você. É por isso que compartilho esta palavra com você. Bem, vamos ao próximo ponto de ensino, que também é muito importante e quero que você o receba. O decreto profético eu já te entreguei. Em Josué 6:2, a gramática do céu fala no tempo passado. O Senhor lhe disse: entreguei nas tuas mãos Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Tu e os teus soldados marcharão uma vez ao redor da cidade. Assim o farão durante 6 dias. Vou parar por aqui. O Senhor disse a Josué: entreguei nas tuas mãos Jericó e o seu rei com os seus guerreiros. A gramática do céu sempre se expressa invariavelmente no tempo passado. Diz-lhe a palavra: eu entreguei em tuas mãos a cidade de Jericó, seu rei e todos os seus valentes homens de guerra. Aqui há um verbo hebraico, Natan, que está no tempo perfeito, que já foi entregue antes da primeira marcha, antes do primeiro shofar, antes do primeiro dia de marcha. Este é um dos princípios mais poderosos. A vitória existe primeiro no decreto do céu e depois manifesta-se na terra. Deus não fala em futuro incerto, Ele fala no perfeito consumado. Alguém disse que existem 2 formas de orar. Uma é orar em direção à promessa de Deus, a promessa profética da palavra, ou seja, suplicar a Deus que faça algo que Ele ainda não fez. Por exemplo, se Deus, por favor, age a meu favor, ajuda-me, Senhor. Quando muitas vezes oramos dessa forma, tu disseste na tua palavra, e o resultado desse tipo de oração é uma dependência passiva das circunstâncias, o que provoca ciclos de frustração muitas vezes em nossa vida. A outra forma de orar é orar a partir da promessa de Deus, ou seja, declarar o que Deus já decretou e agir em conformidade. Um exemplo, qual é a postura? Senhor, declaro, profetizo o que tu disseste. Tu disseste na tua palavra: todo lugar que a planta do meu pé pisar será nosso. E o resultado é a fé ativa que move a realidade. Isso é poderoso, é como chamar à existência. O tempo perfeito hebraico nas declarações divinas é o tempo perfeito e profético. Aparece em Isaías 53, por exemplo, a paixão do Messias descrita como passado, séculos antes de isso acontecer. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores. Em Romanos 4,17 diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem, chamando à existência aquilo que não é para que se torne realidade.
Em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza do que se espera, a fé que trata o futuro prometido como um presente garantido. Receba isso em seu coração, guarde-o, porque faz muito sentido. Aprendamos com os tempos de Deus como orar ao Senhor. Já te entreguei. Deus entregou em suas mãos aquela batalha que você enfrenta. Levante a sua mão, eu declaro e profetizo sobre você. Deus está fazendo isso em sua vida e Ele está pedindo que você se mova em fé, que tome esta postura, esta atitude. Em nome de Jesus, declaro sobre sua vida que um guerreiro do reino se levanta em você, que aquilo que estava adormecido se ativa. Levante-se hoje, meu querido irmão, pois Deus tem grandes coisas reservadas para você. Tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos agora avançar para o terceiro ponto deste nosso ensinamento. Vamos falar sobre o shofar, o silêncio e o grito, pois aqui temos as três armas invisíveis da nossa guerra espiritual. Josué, capítulo 6, versículos 8 ao 16. A palavra de Deus diz assim: Então, quando Josué terminou de dar as instruções ao povo, os 7 sacerdotes marcharam à frente da arca da aliança do Senhor, tocando as suas trombetas, e a arca da aliança os seguia. Os homens armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e atrás da arca marchava a retaguarda. Durante todo esse tempo, as trombetas não cessaram de soar. Ao restante do povo, contudo, Josué ordenou que marchasse em silêncio, sem dizer palavra alguma, nem gritar, até o dia em que lhes desse a ordem de gritar em alta voz. Versículo 11. Josué mandou levar a arca do Senhor ao redor de Jericó uma única vez. Depois o povo voltou ao acampamento para passar a noite. No dia seguinte, Josué levantou-se cedo e os seus sacerdotes carregaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas tomaram a dianteira e marcharam à frente da arca enquanto tocavam as suas trombetas. Os homens armados marchavam à frente deles e atrás da arca do Senhor marchava a retaguarda. As trombetas nunca deixaram de soar. Também nesse segundo dia marcharam apenas uma vez ao redor da cidade e depois voltaram para o acampamento, e assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, ao nascer do sol, levantaram-se e marcharam ao redor da cidade, tal como tinham feito nos dias anteriores. Só que naquele dia repetiram a marcha 7 vezes. Na 7ª volta, os sacerdotes tocaram as trombetas e Josué ordenou ao exército: comecem a gritar. O Senhor entregou-lhes a cidade. Jericó, com tudo o que nela há, será destinada ao extermínio como oferta ao Senhor. Apenas a prostituta Raabe e os que estiverem em sua casa serão poupados, porque ela escondeu os nossos mensageiros. E ouça bem a orientação, a instrução mais importante de todas. Não tomem nada do que foi destinado ao extermínio, para que nem vocês nem o acampamento de Israel se coloquem em perigo de extermínio e de desgraça. Aqui vemos as armas invisíveis para a guerra espiritual: o shofar, o silêncio e o grito. O shofar é um chifre de carneiro, ou de íbex em algumas tradições, mencionado mais de 70 vezes no Antigo Testamento. Ao contrário das trombetas de prata, instrumentos fabricados pelo homem, o shofar era o chifre natural do animal. Isso era teologicamente significativo. Era a matéria-prima da criação de Deus transformada em um instrumento de adoração, não a obra de mãos humanas. O chifre do carneiro é o preferido porque lembra a oferta de Isaac, onde Deus proveu um carneiro em seu lugar, o primeiro tipo profético da substituição expiatória. Sempre que o shofar soava em Israel, ecoava a graça de Gênesis 22. O shofar era conhecido por anunciar a presença de Deus no Sinai. O shofar convocava para a Guerra Santa e proclamava o ano do jubileu. Geralmente declarava a soberania de Deus sobre certos territórios.
Os sacerdotes não tocavam música, eles proclamavam: este território pertence ao Senhor dos Exércitos. Quero que receba isto e entenda o significado destas armas, dessas orientações que Deus deu de tocar o chofar e o resto do povo marchar em silêncio. O silêncio em Josué capítulo 6, 10 diz: não griteis, nem se ouça a vossa voz, nem saia a palavra da vossa boca. Isto não significa passividade, é uma guerra espiritual da mais alta intensidade. O silêncio é a disciplina de não falar a partir da alma, a partir do braço da carne, em meio a um processo de fé, de conquista. Infelizmente, amados, há muitas vitórias que morrem na boca do próprio povo com as queixas, com as dúvidas, com as análises carnais. Houve 6 dias de silêncio que prepararam o terreno para o grito sobrenatural do 7º dia. Em Isaías 30, há 2 versículos poderosos: a sua força seria ficar quieto. Isaías 30, versículo 15, um dos meus versículos favoritos, diz: no sossego e na confiança estará a vossa força. Há momentos em que Deus nos pede para esperar no Senhor, para ficarmos quietos, em silêncio, para não dizer nada, para esperar em silêncio diante da presença de Deus. Mais ainda, há momentos em que você não deve orar mais, mas sim ficar quieto para ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas cometem o erro ao orar de passar o tempo todo falando e acham que é só isso. Que relacionamento funciona quando apenas uma pessoa fala e a outra não? Quero falar com você sobre o poder do silêncio. Talvez seja o momento de você parar de falar tanto. E eu me incluo nisso, meu irmão. Eu não sou melhor que você. Muitas vezes me comportei como Tomé, pedindo evidências, pedindo provas ao Senhor. Tenho sido como Gideão, que pedia a prova do velo ao Senhor. Quantas vezes isso já me aconteceu? Sei que o silêncio é uma arma poderosa nos tempos em que vivemos. O silêncio tem um propósito: que você ouça a voz de Deus. Pare de falar tanto, pare de reclamar, de murmurar e de ficar analisando a situação. Eu não sei você, mas qual é o Deus a quem você serve? O Deus a quem servimos é um Deus do impossível, do sobrenatural, o Deus de milagres, e Ele não precisa nem de você, nem de mim, não precisa do homem, nem de qualquer recurso, porque Ele é o Deus soberano e todo-poderoso, o Deus forte a quem servimos. É importante ter uma atitude de reverência diante de Deus. Chega de falar, entenda os tempos dele, diz que tudo tem o seu tempo. Existe um tempo determinado para falarmos, mas existe também um tempo para nos calarmos diante da presença de Deus. Ao meditarmos nesta passagem, ao observarmos que Deus dá uma direção a Josué para que todo o povo marche em silêncio, percebemos aqui um dos princípios mais poderosos na vida do reino, na nossa caminhada com o Senhor. Não devemos ficar abrindo a boca a todo momento para dizer coisas sem sentido, coisas que não têm nada a ver, principalmente em uma guerra. Por favor, receba esta palavra. Deus está falando para alguém. Primeiramente, Ele já falou comigo, já me ministrou, me corrigiu, me exortou e me instruiu pelo caminho que devo andar. Não devo falar quando o Senhor me pediu que ficasse calado e não dissesse nada. Eu, em nome de Jesus, estendo minhas mãos aqui e declaro sobre a sua vida que você terá sabedoria para reconhecer os tempos do Senhor. Tudo tem o seu tempo, diz Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo para falar e há um tempo para calar. Amém. Mas em silêncio diante de Jeová, permaneça quieto, porque na quietude e na confiança estará a sua força. Ah, meu irmão, há tantas coisas para dizer aqui, mas vamos para a próxima arma de Deus, que era o grito, o teruá hebraico, o grito sagrado de vitória. A palavra para grito é teruá. Josué capítulo 6, versículo 20, vemos muito mais do que um grito humano. Diz que então os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo gritou em alta voz, diante do que as muralhas de Jericó desmoronaram, e o povo avançou sem parar e tomou a cidade. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Quero falar sobre o teruá, que aparece em 3 contextos. Primeiro, em uma guerra santa, você encontrará esse grito em Números 10, versículo 9.
Número 2, na aclamação do rei. Você encontra isso em Salmos 47, 5 e o ano do jubileu em Levítico 25, 9. Não é simplesmente um grito de força humana, é a proclamação soberana de que o rei venceu. Esse é o significado do grito. Quando Israel gritou em Jericó, estavam tomando posse da terra, estavam ratificando na terra o que Deus já havia decretado no céu. 1 Tessalonicenses 4, o próprio Senhor descerá do céu com voz de comando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. A teruá de Jericó prefigura a trombeta escatológica da vinda de Cristo, aquele grito que derruba tudo o que se opõe ao reino de Deus. Louvado seja o Senhor, aleluia. Quero te dizer que nos tempos em que vivemos, nos movimentos espirituais, proféticos e contemporâneos, graças a Deus, o shofar, de certa forma, recuperou sua função bíblica como um instrumento de proclamação, como uma arma de guerra espiritual. E o padrão de Jericó prefigura a revelação de Apocalipse 8. Há um silêncio no céu e trombetas, há uma ação sobrenatural. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos usar estas armas com sabedoria para o momento certo, sendo guiados pela revelação de Deus. Vamos ao próximo ponto, a Arca da Aliança indo à frente. Em Josué, capítulo 6, versículos 6 a 9, a Bíblia diz assim, que Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e ordenou-lhes, carreguem a Arca da Aliança do Senhor e que 7 de vocês levem trombetas e marchem à frente dela. E o povo disse, avancem, marchem ao redor da cidade, mas os homens armados devem marchar à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de dar as instruções ao povo, os 7 sacerdotes marcharam à frente da arca da aliança do Senhor, tocando suas trombetas, e a arca da aliança os seguia. Os homens armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e atrás da arca marchava a retaguarda. Durante todo esse tempo, as trombetas não pararam de soar, quando a presença de Deus lidera e quando o povo apenas segue. A ordem de marcha era, primeiro, os homens armados. Segundo, os 7 sacerdotes com chofares. Terceiro, a Arca da Aliança. E por último, todo o povo atrás da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o trono portátil de Deus, onde a glória de Deus residia. Ficava no centro. Os muros não caíram por causa dos guerreiros, caíram por causa da glória que os acompanhava. A ordem que vemos aqui inverte toda a lógica militar natural. No exército do Senhor, a presença de Deus fica no centro e tudo gira ao redor dela. Esse princípio é transformador para todo o ministério que busca a Deus. Cada elemento da arca tinha um propósito, cada elemento da arca apontava para uma dimensão de Cristo. Por exemplo, na arca estavam as tábuas da lei. Isso é o mesmo que Cristo, como o Verbo encarnado, diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. A lei, os mandamentos que Israel infelizmente não pôde cumprir, Cristo cumpriu-a perfeitamente em nossa representação em Romanos 8, versículos 3 a 4. Na Arca da Aliança havia maná. Isto significa Cristo como o pão da vida. O maná sobrenatural que sustentou o povo de Israel no deserto prefigura o Cristo que nos sustenta em nossa peregrinação. Na Arca da Aliança encontramos também a vara de Arão, assim como Cristo, o sumo sacerdote ressuscitado. A vara morta que floresceu tipifica a ressurreição daquele que morreu e voltou a viver. E também na arca vemos o propiciatório, o caporete. Ele é o equivalente a Cristo como nossa propiciação. O caporete era aspergido com o sangue no dia da expiação, prefigurando o Calvário, onde Cristo é o propiciatório eterno. Há uma tremenda revelação neste ensinamento. Existe um princípio transformador para todo o ministério, para todo aquele que busca a Deus, quer servi-lo e fazer a obra do Senhor. A sua liderança não é o fator determinante, é a presença de Deus, o fator determinante na sua vida, no seu ministério. Quando a presença de Deus lidera, todos os desafios impossíveis se tornam apenas passos de fé. Eu te pergunto hoje, quero que seja sincero, a Arca da Aliança está no centro do teu ministério, na periferia?
O clamor mais profundo deste tempo não é por ver mais milagres, nem sinais, nem prodígios, é pela presença de Deus. Temos que orar e clamar como Moisés: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Êxodo 33:15. Os ministérios que hoje estão sacudindo as nações, sendo os que transtornam o mundo nos dias de hoje, não são os ministérios mais organizados, mais teologicamente perfeitos. São os que aprenderam a carregar a arca da aliança em suas vidas, a arca da aliança. A palavra diz em Colossenses 2, versículo 9, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Cristo em vós, a esperança da glória. A presença dentro do cristão de um filho de Deus é o que faz toda a diferença. A presença de Deus em nossa vida é o que ativará o propósito e o chamado de Deus em nossa vida. É isso que faz com que todas as muralhas que o inimigo impôs em nossas vidas tremam e caiam por terra. Não são os talentos, não são os dons humanos, nem as estratégias, nem os recursos. É a presença de Deus em nossa vida. Eu te pergunto, meu irmão, a presença de Deus está em sua vida? Não tente fazer nada para Deus se a presença dele não estiver com você. Escrevi um livro que recomendo, O Prazer de Buscar a Deus. Que sua vida seja marcada por alguém que sente prazer, que se deleita na presença de Deus. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Tudo se resume a quão seriamente levamos este princípio de que a presença de Deus deve liderar nossas vidas. Todo aquele que é guiado pelo Espírito vai contra as leis humanas, os códigos do mundo, o sistema deste mundo, o mundo anticristo que virou as costas para Deus. Que este é um momento importantíssimo em que precisamos nos consagrar a Deus, voltar para Deus, declarar que a sua presença venha sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a aplicar esta palavra em nossa vida. Bem, vamos ao último ponto deste ensinamento e vamos falar agora sobre Raabe. Raabe é a fé que Deus semeia dentro do muro. É uma questão de fé que Deus semeou dentro do muro. Dentro dos muros da cidade mais impenetrável do inimigo, Deus já havia preparado uma aliada que não era religiosa, nem uma dama respeitável da sociedade. Era uma prostituta cananeia que confessou, fez a seguinte declaração: eu sei que o Senhor lhes entregou esta terra, o terror de vocês caiu sobre nós. Josué 2, versículo 9, Raabe sabia o que o próprio Israel duvidava e não acreditava no Senhor. No próprio Josué, na história que narra a queda das muralhas de Jericó, encontramos esta ordem que Josué dá ao povo de Israel, aos homens armados e a todo o povo de Israel. Versículo 22, Josué tinha dito aos 2 espiões: vão à casa da prostituta e tragam-na junto com os seus parentes, tal como lhe juraram. Então os jovens espiões entraram e tiraram Raabe junto com seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus pertences e levaram toda a família para um lugar seguro fora do acampamento israelita. Há uma palavra hebraica usada para Raabe em Josué 2, versículo 1. Na maioria dos contextos bíblicos significa simplesmente uma mulher que era prostituta. No entanto, alguns estudiosos medievais judeus argumentaram que ela era apenas uma estalajadeira, mas muitas versões da Bíblia usam esta palavra porne, que significa prostituta, sem qualquer ambiguidade. A maioria dos estudiosos contemporâneos aceita a tradução literal, o que torna o relato bíblico muito mais poderoso. Para que nós entendamos a graça de Deus, que escolhe o que muitas vezes o sistema descarta. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, o insensato, aquilo que não é, aquilo que é tolo, aquilo que não tem probabilidade, o improvável, com o propósito de envergonhar os sábios.
Raabe, a prostituta, é o caso prático mais perfeito deste princípio. Deus escolhe exatamente a pessoa mais estigmatizada da cidade para ser a porta da vitória e para colocá-la na linhagem de Cristo. Raabe está na genealogia de Cristo. Eu quero que você se livre do espírito da religiosidade. Há muitas pessoas que questionam a Deus. Como permitiste que Raabe esteja na genealogia de Cristo? Em Mateus 1, vamos encontrar, para aqueles que leem e gostam de dados e detalhes, 5 mulheres na genealogia de Jesus. Número 1, Tamar, que se envolveu em um incesto em Gênesis 38. Raabe, a prostituta cananeia. Ruth, que era uma mulher moabita, um povo proibido pelo povo de Israel. A mulher de Urias, Batseba, que cometeu adultério com Davi. E vemos uma Maria que teve uma gravidez fora do casamento. Segundo os critérios do mundo, isso era algo totalmente errado, equivocado. Nenhuma dessas inclusões foi feita de forma acidental. Mateus, ao escrever esta genealogia, estava fazendo uma declaração radical diante de uma audiência judaica que conhecia perfeitamente estas histórias. Raabe foi a antecessora de Boaz, Boaz de Obed, Obed de Jessé, Jessé de Davi, e Davi, a linhagem de Davi, foi o que trouxe Jesus Cristo. Ou seja, Raabe foi a tataravó do rei Davi e uma antepassada direta de Jesus. A mulher que pendurou o fio escarlate em Jericó estava literalmente na linhagem daquele que derramaria sangue escarlate posteriormente no Calvário. Eu quero te dizer algo importantíssimo, irmão. Quando alguém disser que o Deus do Antigo Testamento é excludente, é exclusivo, quando alguém disser que ele faz acepção de pessoas, você o calará dizendo, apontando para Raabe, que foi uma prostituta cananeia do povo mais impuro do mundo, alguém que foi incorporada à linhagem do Messias. Esse não é o Deus do exclusivismo, é o Deus da graça radical, de um amor incompreensível, de uma misericórdia extrema. Esse é o Deus a quem servimos, o Deus que sempre foi o mesmo. Não permita que ninguém lhe diga o contrário. Aqui na Bíblia encontramos 4 reconhecimentos de Raabe. Em Hebreus 11, ela foi incluída no capítulo dos heróis da fé, junto com Abraão, Moisés e Gideão. Em Tiago 2, versículo 25, ela foi citada como exemplo de que a fé sem obras é morta. Já mencionamos que em Mateus 1:5 ela aparece na genealogia de Jesus Cristo. E aqui também encontramos sobre o fio escarlate. É um dos tipos proféticos mais belos do Antigo Testamento, a proteção contra toda maldição, juízo e castigo pelo sangue. A Bíblia diz, capítulo 2, versículo 21, encontramos este versículo que diz que quando ela os despediu, eles partiram e ela amarrou um cordão vermelho escarlate à janela. A palavra hebraica para escarlate em Josué 2,18 é a mesma usada em Isaías 1,18. Se os vossos pecados forem como o carmesim, ou seja, e na lei da purificação do leproso, em Hebreus 9,19 menciona-se que Moisés aspergiu a aliança com sangue misturado com lã escarlate. A cor escarlate, na tipologia bíblica, aponta consistentemente para o sangue expiatório. O sangue do cordeiro pascal nos umbrais, o fio escarlate de Raabe, a lã escarlate nos rituais de pureza. Vemos o sangue de Cristo no Calvário, cada um é uma revelação progressiva do mesmo princípio eterno. Somente o sangue expiatório separa o crente do juízo. Ajuda-nos, Senhor, a compreender todas estas coisas. Hoje venho dizer-te, o fio escarlate é o cordão vermelho na janela como um sinal de proteção, exatamente como o sangue nos umbrais no Êxodo. Antes de Jesus nascer, antes de a cruz existir, Deus desenhava o evangelho nos muros de Jericó. Se os vossos pecados forem como a escarlata, como a neve serão embranquecidos, diz em Isaías 1,18.
Quando Deus te envia para conquistar um território espiritual, uma cidade, um bairro, uma família, Ele já preparou alguém dentro desse território. Lembro-me muito bem de que Deus levantou uma pessoa na cidade para onde Deus me mostrou que deveria me mudar, uma cidade pequena, longe da capital de São Paulo, onde vivemos atualmente. Esse foi o direcionamento que Deus me deu para que eu me mudasse para uma cidade, Paulinha. E quando eu orava, o Espírito Santo me dizia que Deus já tinha atividade angelical na região onde eu morava. Que poderoso! Amado, Deus me disse isso muito antes de eu me mudar, que havia anjos me esperando para que eu possa me estabelecer nesta cidade. Ou seja, seu trabalho, irmão querido, não é convencer a Deus a agir. Certamente Deus vai colocar uma Raabe, alguém que o Espírito Santo já tocou. Em cada avivamento da história que você lê sobre o cristianismo, sempre houve uma Raabe que abriu a porta por dentro. Não se esqueça deste princípio, é muito importante para a sua missão, para o seu ministério hoje. Há sempre uma Raabe esperando por você. Quando Deus te envia para conquistar um território, Ele vai preparar alguém para abrir a porta para você entrar nesse lugar. E não questione tanto sobre a origem da pessoa. Ela foi colocada lá pelo Senhor com um propósito. Por último, vou te dizer que Raabe, uma ex-prostituta cananeia, está na genealogia do Messias. Aqui, a graça de Deus não discrimina ninguém. Não te esqueças deste princípio. A graça de Deus não discrimina ninguém por origem étnica, nem por gênero, nem pelo seu má passado moral, nem pelos seus costumes. Foi aqui que Jericó, aquela cidade considerada impenetrável, acabou caindo. Raabe foi salva, e aquela mesma graça de Deus que derruba muros e fortalezas continua ainda hoje restaurando vidas para a glória do Senhor. Amém, amados? Para terminar, vou deixar aqui um chamado à ação, uma aplicação prática para a sua vida. Em primeiro lugar, peço por favor que busque o seu encontro com Deus antes das suas batalhas. Lemos sobre o comandante do exército do Senhor, não é? Então, antes de entrar em qualquer batalha significativa na sua vida esta semana, dedique tempo para buscar o comandante do exército do Senhor. Não espere apenas por suas instruções, mas pela sua presença. Pratique a postura de Josué, prostre-se diante dele, renda-se diante do Senhor. O encontro com Deus é sempre a sua primeira arma. Buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus, continua sendo uma arma poderosa para os dias que vivemos. Segundo princípio, mude o tempo da sua oração, o tempo gramatical da sua oração. Pegue a promessa bíblica mais importante sobre a sua situação atual e escreva uma declaração já no tempo passado. O Senhor já a entregou em minhas mãos. Amém, querido? Pronuncia todas as manhãs durante 7 dias e observe como o Senhor muda a sua perspectiva espiritual. Passo número 3, pratique pelo amor de Deus o silêncio estratégico. Identifique uma situação em que você habitualmente fala segundo a carne. Durante uma semana, discipline sua boca sobre esse assunto. Mantenha um diário do que o Espírito lhe diz nesse silêncio. Princípio 4. Coloque a arca da aliança à sua frente. Avalie honestamente, irmão, isto é sério. Se o seu ministério, se a sua vida espiritual tem a arca da aliança no seu ministério, na sua vida pessoal, no seu relacionamento com Deus, o que é que vai à frente? São os seus talentos, o seu conhecimento, a sua agenda, ou é a presença de Deus? Por isso, escreva no seu diário quais mudanças concretas você fará esta semana para que a presença de Deus seja o centro. E por último, irmão, identifique quem é a sua Raabe aí onde você está. Ore pedindo ao Espírito Santo que te revele a pessoa que ele já preparou dentro do território que você está crendo conquistar. Pode ser alguém na sua família, no seu trabalho ou na vizinhança que já tem fome e sede de Deus e não sabe. Amém. Vamos orar. Vamos pronunciar coletivamente esta oração para encerrar a aula. Eu peço, por favor, que ore comigo.
Coloque a mão no coração, na cabecinha, onde quiser, mas diga comigo: Pai amado e querido, em nome de Jesus, eu reconheço que o comandante do exército do nosso Deus, Jeová Sabaote, já marchou à nossa frente. Eu declaro, na autoridade desse nome santo, o nome de Jesus, que todo muro que se levantou contra o propósito de Deus em minha vida, em minha família, em meu ministério, em meus negócios, em minha empresa, no meu local de trabalho, na minha profissão, tudo isso foi entregue em minhas mãos, porque o Senhor o disse antes de eu começar a caminhar. Pai, renuncio a qualquer atitude de querer lutar as tuas batalhas com estratégias da carne. Senhor, declaro que levarei a tua presença à frente da minha vida, diante de mim. Senhor, eu te adorarei no processo. E quando tu me pedires que eu fique calado e guarde silêncio, Senhor, eu o farei. Quando a carne quiser falar, eu só gritarei em fé. Quando o Espírito ordenar, os muros cairão como caíram os de Jericó, porque a palavra do Senhor não volta vazia e o seu braço não se encurtou. Aleluia! Dou-te graças, Senhor, por esta palavra e por este ensinamento. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Muito obrigado, irmãos. Deus os abençoe, Isso é tudo por agora e espero você na próxima aula. Esta é a arte bíblica da guerra. Se você quer aprender princípios do reino que vão edificar sua vida, que vão te guiar pelo caminho que você deve seguir, este é o curso que você precisa fazer. É um curso gratuito para sua edificação. A minha contribuição para o reino, que esta palavra seja de muita bênção, te inspire, transforme a sua vida e te ajude a andar alinhado com Deus. Aprendamos com estes princípios para que possamos estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Jesus nos ordenou. No nome precioso de Jesus, eu te abençoo. Espero você na próxima semana com um novo ensinamento sobre a arte bíblica da guerra. E se você gostou, faça-me um favor, curta este vídeo, inscreva-se no canal e, por favor, deixe um comentário se você foi abençoado com esta palavra. Bênçãos. Descubra mais da presença de Deus todos os dias. Conheça os livros O Prazer de Buscar a Deus e A Arte de Buscar a Deus, do autor Alberto Conte. Uma jornada espiritual que pode transformar sua caminhada com Deus. Garanta já o seu!